Agora sim, vamos lá, meu povo, bom dia. Então, antes da gente começar, eu quero perguntar sobre dúvidas que vocês tenham antes de começar. A Michelle, eu acho que caiu aqui o sinal dela, mas, Miguel, você tem alguma dúvida antes da gente iniciar nessa primeira aula do livro 1? Olha, eu acho que. Eu tava dando uma estudada aqui porque eu tenho. Eu peguei um texto e tal, eu gosto de ler reportagem. Assim, são Uhum, só alguns de vocabulário, uso de algumas palavras, tá mas eu bom, acho que. Eu acho que eu já tirei, já. Acho que já. Acho que não tá tem, não. bem. Mas qualquer coisa, quando vocês tiverem acesso a algum conteúdo que gere uma confusão para vocês, é até interessante colocar lá no grupo geral, porque eu posso tirar a dúvida e essa dúvida vai ser sanada para todo mundo. Às vezes pode ser dúvida de mais de uma pessoa, tá bom? Eu posso ver se eu encontro aqui um negócio que eu escrevi aqui, que é sobre o Uhum. uso da palavra take. Que eu vi Ah, que ela tem take. vários usos, que pode ser usado para pegar, pode ser usado Sim. para. Porque na verdade pegar também pode usar put, não pode? Ou é Put outro é mais para significado? colocar algo em É algum verdade. lugar. Você pode usar também get. Get também é um tipo de palavra que ela substitui muitas coisas. Então, take e get é uma dica que eu dou a vocês para que vocês tenham sempre o costume de buscar por vocabulário de palavras que se repetem em diversos contextos, como é o caso dessas duas. Então, sim, o take funciona para isso, Miguel. E para diversas outras coisas. Deixa eu liberar acesso aqui. A Vitória. Vamos lá. E aí você consegue ter o uso desse take. Bom dia, Vitória. Voltou, Michele. Então, a gente está falando sobre o take aqui, que pode ser uma questão de vocabulário mesmo, tá? Mas realmente, o vocabulário não é uma questão de gramática, tá? E fiquem tranquilos, porque a questão do vocabulário não é um segredo, né? Não é um segredo quando se trata de vocabulário, de aumento de vocabulário. O segredo mesmo, que não é segredo para ninguém, é a prática, tá? Só lembrando vocês, vocês podem colocar aqui perguntas e tudo que quiserem, tanto no chat, quanto podem abrir o microfone e falar na hora que eu liberar para vocês, tá bom? Agora sim, vamos para nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês a tela. E aí vocês já vão dar de cara com um material diferente da semana passada, porque esse aí já é o livro 1, tá? Então, esse é o primeiro conteúdo que vocês vão ter. E eu gosto muito dessa primeira aula, porque principalmente para pessoas que tiveram algum tipo de acesso com o inglês, ela é meio que uma aula disruptiva. A gente quebra muitas crenças em relação a alguns pontos específicos no inglês, que o aluno acaba acreditando por uma questão de falta de instrução, e esse é o momento da gente tratar sobre certas coisas, tá? Uma coisa que as pessoas falam muito em relação ao inglês, que reclamam e reclamam, é a questão do verbo to be. Mas alguém aí tem implicância com o verbo to be? Me falem. Então, implicância não, mas eu senti muita dificuldade nessa separação dos verbos, né? E como Uhum, eu pratiquei essa semana todos os dias, eu senti muita dificuldade entre identificar qual o verbo correto a ser utilizado. certo. Né? Michele, só refresca para mim, você estudou pouco, né? Foi. Inglês. Porque Então, na é verdade por tem isso. muito tempo, né, também. Tem mais de 10 Além de anos ter que eu muito estou. tempo, caramba, 10 anos realmente. Se eu tivesse parado de estudar quando eu finalizei curso, não teria como eu lembrar das coisas que eu lembro hoje em dia, porque a gente precisa dessa continuidade, né? Mas a questão dos verbos, Michele, você tá com essa confusão, porque a gente
tem tipos diferentes de verbos, então eu vou falar um pouco sobre eles hoje, mas hoje especificamente vamos falar sobre o to be, sobre a apresentação, da gente se apresentar, e sobre a pronúncia do alfabeto, tá bom? Mas não fiquem, assim, com receio do to be, porque hoje vocês vão entender ele de uma forma diferente, tá? Então, vamos lá, olha só. Então, temos aí o Book 1, Lesson 1, e uma coisa que vai seguir vocês durante todo o curso é isso aqui, o que eu chamo de warm-up, que é o nosso aquecimento. E o nosso warm-up tem 6 perguntas, tá? Eu vou explicar elas para vocês hoje, para que na semana que vem, quando nós tivermos o conteúdo de rotina, vocês vão conseguir utilizar, tá? Aê, Miguel, apareceu, tá? Caso você queira deixar o telefone com a imagem virada, Miguel, é só tirar aquele cadeadinho na barra de notificações, que fica bem mais fácil para você, tá? Eu não sei se é ativar ou desativar, não lembro muito bem. Então, vamos lá. Essas 6 perguntas, quer dizer, 5 perguntas aqui, tá? A primeira é o How are you doing? Tá? Sempre tenham a mania, adquiram a mania, já que vocês já ficam no silencioso, de repetir as coisas que eu falo, no sentido de entonação, palavras, tudo que for possível, façam isso, tá? Então, eu falei, how are you doing? Cuidado com o doing para não sair doing, tá? Como se fosse um U. Esse how are you doing é o primo mais usado do que a gente chama de how are you? Como você está? Tá? Então, how are you doing também é como você está, só que de uma forma mais utilizada. E para vocês responderem isso daqui, precisamos de iniciar com I am. Eu estou. Lembrando, to be. Alguém está entrando aqui, peraí. Aqui. Vamos lá. Está chegando mais uma, Ellen, bom dia. Estamos iniciando aqui a parte de aquecimento, vai ter isso aqui em todas as aulas de vocês, tá? Na primeira pergunta, how are you doing? Como você está? Para responder, inicia com I am, eu estou, e aí vai ter as variações. Se eu estou bem, I am good. Se eu estou ótimo, I am great. Tá? Vou separar com barrinhas para ficar mais fácil. Se eu estou cansada, I am tired. E aí, temos diversas variações, depende de como vocês estiverem. Quem se sentir à vontade de responder essa daqui, pode abrir o microfone e falar, tá? How are you doing? Como você tá? Okay? A próxima, how was your day? Como o dia de vocês está começando agora, todas as vezes que eu fizer essa pergunta para vocês, pensem em ontem, né? Então, eu posso até dar o complemento com how was your day yesterday, ontem. Como foi seu dia ontem? Não é o que você fez, mas como foi? Foi bom, foi ruim, tá? Então, para iniciar, my day, meu dia, was, foi, e aí vocês podem utilizar os termos acima para completar. My day was good. My day was great. Menos o tired, porque tired é cansado. Para a gente definir um dia como cansativo, a palavra muda um pouquinho. Vai para tiring. Tá? Então, tired é cansado. Tiring é cansativo. Então, my day was tiring, my day was good, my day was great, my day was full, cheio. Tá? Ou tranquilo, easy. My day was easy. Até aqui, ok?
Vocês podem usar as reaçõezinhas também, tá? Ok? Alright. Agora, essas 3 perguntas abaixo são relacionadas ao que vocês fizeram. E se vocês repararem, todas as perguntas estão relacionadas a passado. Como que você está, né, é a que está em presente, mas as outras são todas em passado, como foi seu dia, como, ou melhor, o que você fez ontem de manhã, à tarde e à noite, tá? O que você fez ontem, yesterday, como eu falei, de manhã, à tarde e à noite. Aí a gente começa a pensar na coisa principal. O que eu fiz ontem de principal na parte da manhã? Ontem foi terça. Então, se você foi para o trabalho ou foi para a escola, você diz, eu fui, I went. Esse went significa fui, tá? Eu fui para... Aí podemos dizer school, para a escola, ou work, trabalho. Possibilidades, né? I went to school, I went to work. Caso vocês queiram arriscar alguma resposta, pode botar no chat ou falar, tá? E a mesma coisa é feita para a parte da tarde. O que vai mudar é o que você fez mesmo, tá? Então, na parte da tarde, podemos dizer que almocei, né? Então, I had lunch. Por mais que a palavra pareça ser lanche para nós, isso aqui é um falso cognato e isso significa almoço. Tem pessoas que descansam, então, rested. Eu descansei, rested. E assim por diante. E na parte da noite, tem pessoas que assistem TV. I watched TV. Ou séries, por exemplo. Substitui TV por series. Ou filmes, né? Movies. And, esse and é o nosso e, fui dormir. Went to sleep. Então, voltando lá para cima, how are you doing? Como você está? I am good, I am great, I am tired. Vocês ainda vão se acostumar com a forma de falar, tá? Então, por mais que possa estar saindo errado, não tem problema. How was your day? Pensa como ontem, porque vocês estão tendo aula de manhã. My day was, meu dia foi. My day was tiring. My day was full. My day was easy. Tá? Então, cansativo, cheio, tranquilo. Tudo vai depender de como foi o dia de vocês. E what did you do yesterday in the morning? O que você fez ontem de manhã? I went to school. I went to work. Na semana que vem nós vamos ver a questão das ações que a gente faz na rotina mesmo, pela manhã, pela tarde e pela noite, tá? Acordei, tomei café da manhã, escovei os dentes, tomei banho, tudo isso, tá? What did you do yesterday in the afternoon? I had lunch, I rested. Tem gente que vai para o trabalho na parte da tarde ou para a escola, então você pode usar a introdução da primeira embaixo, ok? E what did you do yesterday at night? I watched TV, I watched series, I watched movies, né? São 3 opções. E para finalizar, and went to sleep. E fui dormir. Ok? Até aí, ok, gente? Lembrando que isso aqui vocês vão fazer muitas vezes, tá? Toda aula. Então, vai ser algo que vai se tornar muito comum, vai ser natural para vocês, ok? Agora sim,
Vamos ao vocabulary. E esse vocabulary é sobre introduce yourself. Ou seja, se apresentar. Isso aqui nós precisamos fazer. Uma coisa que eu quero já colocar na mente de vocês é o seguinte: se vocês têm um segundo idioma ou estão buscando por um segundo idioma, coisas mínimas do seu dia a dia precisam ser faladas tanto no seu idioma materno quanto no segundo idioma. Tá? Coisa simples, apresentação, falar sobre o seu trabalho, o que você fez, o que você faz. Tá? Então, já comecem a mudar o pensamento de vocês para saber esse tipo de coisa. Eu vou já treinando vocês desde o início, tá bom? Então, vamos lá. Já está com tradução para eu não precisar traduzir. Mas eu vou falando sem colocar os complementos dessas duas primeiras, tá? Então, olha só. Repeat. Toda vez que eu disser repeat, vocês repetem aí, não precisam abrir o microfone. A não ser que dê um problema aí na pronúncia e vocês queiram me chamar, e aí a gente dá um jeitinho aqui para vocês falarem. Vamos lá, repeat. My name is... E a outra forma de vocês falarem um pouco mais informal é I'm. I'm, né? I'm Jay. My name is Jay. Tá? Embaixo, I am, e esse espacinho é para colocar a idade. Years old. Years old. Esse geralmente o pessoal começa a embolar juntando years com old errado, tá? I am, por exemplo, no meu caso, tenho 30, então I am 30 years old. Tá? Nice to meet you. Nice to meet you. Não será true, né? True, esse t. É mais suave. Nice to meet you. Formas de dizer oi. Temos os informais, além de hello, que geralmente todo mundo conhece, como hi, hey, hey there. Eu gosto muito do hello. Já não sai mais de mim. Tá? Mas hi, hey ou hey there. O morning ou good morning. Tá? Good morning. Então, a partir da semana que vem, não teremos mais bom dia, e sim good morning, tá? Ou só morning. Good afternoon. E aí, eu quero que vocês também já visualizem uma coisa. Vou até colocar aqui, desenhar no quadro. Gente. Você pode... repetir a pronúncia de 30. 30. Vou escrever para você entender. 30. Tá? Aqui, no good afternoon, vocês visualizem que good finaliza com uma consoante e inicia o afternoon com uma vogal. Então, sim, vocês podem juntar como se não houvesse um espaço entre elas para fazer um som mais rápido. É por isso que todo mundo acha que um nativo fala rápido, porque ele conecta palavras e porque algumas delas precisam passar por aquele encurtamento que vocês vão ver mais para frente, que a gente chama de contraction. Então, não será good afternoon. Vai haver uma junção. Será good afternoon. Às vezes, esse D vai levar um som de R, né? Então, good afternoon. Good afternoon. O mesmo acontece em good evening. Good evening. Ou good evening. Tá? Esse evening é diferente de afternoon, tá? Evening é o início da noite. Tá? Ou quando você chega em algum lugar, mesmo que seja à noite, isso é um cumprimentar, uma forma de cumprimentar. Para se despedir, good night. Ok? Então, good night, já falei. Não é a good night. Vamos lá, olha só, o brasileiro de modo geral, tá, gente?
viu uma palavra em inglês que termina com uma consoante que deveria ser suavizada, o brasileiro coloca um i imaginário. Então, não costuma falar good. O brasileiro fala good. Se vocês já fizeram isso, me sinaliza aqui. O good não será, tá? Será good. Good. Você corta. Assim como and. Aí viu ali uma consoante no final, o brasileiro fala and. E principalmente quando está pensando numa resposta, fala and, ainda alonga, né? Porque é a nossa forma de fazer. Mas lembre-se sempre, viu uma consoante assim, esquece, não tem nenhum tipo de letra depois. Então, não há motivo para vocês pronunciarem coisas do tipo, tá? Próxima. It's good to see you. It's good to see you. Eu poderia dizer, bom ver vocês. It's good to see you. E aí esse you, que nós vamos lembrar mais à frente, you significa você ou vocês. Quando eu quero dizer vocês, eu posso adicionar o termo guys. It's good to see you guys. Ok? Michelle quer dizer alguma coisa? Não? Ok. É porque você abriu o microfone. E por último, see you soon. Tá? Esse som de 2 Os aqui é um sonzinho mais arrastado. See you soon. Tem pessoas que falam só see you. Tipo, até mais, te vejo em breve. See you. Ok? Vocês vão se acostumar em ver situações onde vocês aprendem de maneira muito completa a frase e a pessoa vai lá e te manda de uma forma reduzida. Você aprende see you soon. E você vai e recebe see you, ou, em muitas vezes, a pessoa te responde com see ya, ou see ya. Isso aqui, principalmente em conversas, por exemplo, de WhatsApp ou chats, etc. Tá? Linguagem jovem. Linguagem jovem. Não é algo que eu utilize. Então, vamos lá. Essa primeira parte foi para vocês. Temos dúvidas. A Ellen pediu a questão do 30, né? Que é 30. Tá? Então, podemos ir para a próxima. Aqui são algumas perguntas que alguém pode fazer para vocês ou vocês podem fazer para alguém. E aí, nesse caso aqui, nós temos o What is your name? Que, num formato mais rápido, é o What's your name? What's your name? Temos também o Who are you? Who are you? O How old are you? Cuidado que o de cima é who e o de baixo é how. How old are you? Where are you from? Where are you from? How are you doing? What do you do for a living? What do you like to do? E what's new? Então, voltando lá para cima, repeat. What is your name? What is your name? Who are you? How old are you? Where are you from? How are you doing? What do you do for a living? What do you like to do? E por último, what's new? Ok? Então aqui já são
perguntas mesmo que são variadas, que podem acontecer. Se a pessoa tem algum contato com pessoas estrangeiras, isso pode acontecer. Quando vocês começarem a buscar por provocar experiências de fala, isso aqui vai acontecer muito. Como assim provocar experiências de fala? Na época que eu comecei a estudar, eu buscava formas, né, de conseguir praticar de alguma forma, seja falando, seja escrevendo. Então, eu achei o meu jeito de achar pessoas por aplicativos, não tinha especificamente aplicativo para prática de idiomas, mas eu consegui. Então, eu provoquei um momento de prática por várias vezes. E isso vai começar a acontecer com vocês também. Nesse caso, isso aqui, principalmente no começo, vai ser muito falado mesmo, tá? Preciso repassar a pronúncia dos 2 quadros. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre essa parte de Introduce Yourself? Pode usar o chat, pode colocar as reações, tá? Não? Então, ok. Qualquer coisa, só falar. Então, vamos lá. Eu vou pedir para alguns de vocês, tá? Miguel, please. Aqui. Oi. Vamos lá. How old are you? Quantos anos você tem? É pra repetir ou pra... Não, para responder mesmo. Ah, tá. Mas aí responder em inglês? O que você conseguir. 15 fala com o mesmo, eu tenho um pouco de dificuldade numeral. É 15. Sim, é verdade. I am 15 years. Isso. Então, I am 15 years. Só Old. faltou o old. I am 15 old. 15 years. Viu que eu falei, né? Quando chega aqui, o pessoal começa a dar ruim. Mas isso é normal, tá? Então, I am 15 years old. I am 30 years old, tá? Agora, Vitória. Vitória tá quietinha aí? Chama a Vitória. Se for possível você responder, tá, Vitória? Às vezes vocês estão em algum lugar que não dá. Mas, where are you from? Esse where are you from é de onde você é. Geralmente as pessoas, quando fazem essa pergunta, estão falando de países, mas como sabemos aqui, acredito que todos são brasileiros, né? O início dessa aqui é assim, ó, I am from... Pronto. E aí, vamos lá. Eu sou do Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou de tal lugar. Como que você me responderia, Vitória? I am from Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, isso aí. Não tá errado você usar a sua pronúncia de Rio de Janeiro, tá? Mas, geralmente, o pessoal vai ficar Rio, aí sai Rio de Janeiro. O nativo de inglês fala mais assim. E a última, eu vou perguntar para Michelle. Vou dar um desconto para ela em que está acompanhando. Disse que nem ia estar, mas está aí. Mas na próxima atividade você vai fazer, tá? Michelle, olha só. What do you do for living? Esse what do you do for living é o que você faz para viver, ou seja, qual é o seu trabalho, né? Qual é o seu trabalho para a gente colocar? Eu trabalho com recursos humanos. É Human Resource, né? Human Resources. É mais ou menos assim. Então, tá dentro do ônibus? Esse é o momento, né? O momento de estudar. Que nem a Michelle falou nessa semana passada. Então, você vai dizer, Michelle, o seguinte: eu trabalho, I work
com Human Resources. Tá? Então, I work with. Isso aqui o som é with. Tá? Vai lá. I work with human resources. Resources. Isso aí. Tá? Então, vamos seguindo. Já vão começando aí, ó, a responder, tá? Mesmo que a pronúncia não esteja do jeito que vocês querem, nunca tá, gente? Nunca tá do jeito que a gente quer. Vamos seguindo em frente. Sempre que eu colocar alguma coisa entre barras, é pronúncia, tá? É como se fala, não como realmente se escreve. Então, já vão se acostumando com isso também. Em algum momento, vocês já acessaram o alfabeto em inglês? Já estudaram isso? Já? Michele, já? Ok. Mas sem musiquinha da Xuxa para acompanhar, né? Vitória também. Sem musiquinha da Xuxa para acompanhar, por favor. Gente, eu já fui essa teacher que passa a música da Xuxa ou qualquer tipo de alfabeto em música para os alunos. Mas com o tempo eu fui vendo um padrão meio complicado na hora dos alunos lembrarem das pronúncias. Então, se vocês forem depender de uma música para saber a pronúncia de cada uma das letras, se eu perguntar de maneira aleatória para vocês, por exemplo, qual é o som de que, vocês vão precisar passar na mente de vocês todo o som do alfabeto, ou seja, vão ter que cantar a música inteira para conseguir chegar no som do que. Então, como eu fui percebendo esse padrão, eu falei, temos um problema aí. Porque todas as vezes que eu falava, can you spell? Você consegue soletrar o seu nome? A pessoa começava, qual é o som da letra tal? Meu Deus. Então, tinha um tempo que a pessoa levava para conseguir alcançar na mente dela o som daquela letra, porque depende de uma música. Então, antes da gente repassar os sons, eu já quero dar uma dica para vocês. Se o alfabeto for um problema para vocês, para lembrar, e se no momento o que você sabe sobre o alfabeto está relacionado a uma musiquinha, eu recomendo que vocês façam práticas com flashcards. Já ouviram falar em flashcards? Deixa eu colocar aqui para vocês pesquisarem depois. Flashcards. Esses flashcards podem ser feitos com aplicativo, tem aplicativo de flashcard, ou você pode fazer manualmente. O flashcard manual, basicamente, é você pegar um pedaço de papel, colocar, por exemplo, a letra na frente e atrás dele você colocar o som que ela faz. Então, basicamente você pegar isso aqui e colocar na frente do flashcard e pegar isso daqui e colocar atrás do flashcard. Eu recomendaria a vocês que fizessem isso, seja em flashcard de papel ou aplicativo, para vocês fazerem isso de um jeito aleatório, essa prática de jeito aleatório. Como seria fazer isso em papel? Pega o flashcard, coloca ele, sei lá, dentro de uma sacolinha, dentro de alguma coisa e puxa a letra de maneira aleatória. Porque aí você não precisa depender de uma música para lembrar de um som. Então, você está lá, agora eu vou fazer minha prática de alfabeto. Aí você pega lá uma sacolinha cheia de papel. Tá lá essa sacolinha cheia de papel. Finge que isso aqui é sacolinha cheia de papel, tá, gente? Aí você vai lá, puxa de maneira aleatória como um sorteio. E você vai fazer a prática, uma prática simples. O trabalho que vai dar é só fazer o flashcard. E depois é só vocês irem mantendo a prática, tá? Mas, até aí ok? Qualquer coisa também pode fazer pelos aplicativos de
de flashcard. Se eu não me engano, tem um que se chama Anki, tá? Ele se escreve assim, ó. Anki. Mas vocês podem colocar na loja de aplicativos e pesquisar flashcards. Aí vai direto numa variedade de aplicativos, tá? Então vamos lá. Vamos à pronúncia do alfabeto. Repitam aí, né? Quem consegue, não sei se Ellen consegue dentro do ônibus, mas é isso daí. Repeat. A, B, C, D, não é D, como o carioquês, é D. E, F. Aí sim, G, H, I, J, K, L, sobe a língua, L. Não a ponto de virar espanhol, tá, gente? Às vezes acontece. Então, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. O Z tem duas pronúncias, tá? Z para a pronúncia norte-americana e Z para a pronúncia europeia. Ok? Então, o que as pessoas estavam acostumadas a fazer na mente com a música era A, B, C, D, E, F, G e assim por diante. Então, a prática com os flashcards vai fazer você fazer uma prática como, por exemplo, começar do O, passar para o G, passar para o J, e isso não vai bagunçar na mente de vocês. Na verdade, vai fazer vocês pensarem de uma maneira mais rápida. Porque quanto mais vocês fizerem essa prática, melhor será. Então, quando houver uma necessidade de soletrar, lembram daquele jogo Soletrando que tem? Que você fala letra por letra sobre algum assunto específico, uma palavra específica? Então, se eu tivesse que soletrar a palavra alphabet em inglês, seria A, L, B, H, A, B, E, T. Então, se eu tiver que perguntar para vocês, para soletrar alguma coisa, seja seu nome, seja a profissão ou alguma coisa assim, será nesse formato. Inicia com a palavra it, para dizer que é, e aí você vai letra por letra. Então, antes de falar esse alfabeto que eu disse, eu diria it, e aí iniciaria o soletrar. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Tá, vamos lá. Vitória, você. Quando eu faço a pergunta seguinte, how do you spell? Spell é soletrar. First name é o primeiro nome, tá? Então, how do you spell your first name, Vitória? Aí você inicia com it, na hora de falar. E aí você vai me dizer letra por letra, tá bom? Então vamos lá, Vitória. How do you spell your first name? It's B I T. Ah, esqueci.
ou... Vitória, sumiu? Calma aí, rapidinho. Tá. O pessoal já vai pensando aí também, tá? No de vocês, no first name, pelo menos, de todo mundo, tá? It's VITORIA. Isso aí. Esse O é ou, um som fechado, tá? Ou. Michele, você, ainda first name, primeiro nome. It's Michilli. Ok. Você falou I também pro E. É I, Yes. tá? Mas é isso aí. Posso repetir para corrigir? Pode. It's Michilli. Ok. Isso aí. Very good. Só me tira uma dúvida. É Michele com I, um I só, né, Michele? No final? 2 L's e um I no final. Tá bom, é que no seu perfil aí tá com 2 Is. Tava no meio da errado. Eu perguntei por quê? Porque quando tem duas letras seguidas iguais, você pode fazer Double L, né? o double L, né? No caso dos dois L's. A palavra double. Então, no caso de Michelle tem dois L's, ela diria double L. Ellen, por exemplo, tem dois L's também. Double L. Ok? Vamos lá. Miguel, how do you spell your first name? It is Migeunl. Tá, então, M-I-G-U-E-L. L. Ok? As outras, vocês podem fazer com um pouquinho mais de tempo, tá? Mas essa questão de last name é o sobrenome, geralmente relacionado ao último, tá? Então, o último. A próxima, how do you spell your best friend's first name? Então, aí a gente está falando do melhor amigo ou amiga e first name, primeiro nome. E how do you spell the name of your occupation? Então, da sua profissão, como que você soletraria? Esse aqui vocês vão fazer em casa, tá? Para a gente entrar nesse assunto aqui que é importantíssimo, the grammar, a gramática. Eu falei para vocês sobre a questão do verbo to be, e nós temos aí sempre alguém falando do to be. Poxa, eu tive o to be no ensino médio inteiro e nunca aprendi. Então, ali você passa 3 anos falando sobre o mesmo conteúdo e não aprender, temos algum problema. Talvez é a metodologia. Então, vamos passar para cá? E eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesse conteúdo, porque isso aqui pode mudar a forma que vocês vão pensar sobre o to be, tá? O que é um verbo? Um verbo é sempre uma ação, tá? Sempre algo que você faz. O to be, ele é um verbo que significa ser ou estar. E aí, quando ele vai sendo conjugado de acordo com a pessoa da frase, ele vai mudando um pouquinho. Então, ele pode sair de ser ou estar para é ou está, sou ou estou, são ou estão. Então, ele vai fazendo essa mudança, tá? O ponto principal, eu quero que vocês lembrem se vocês já tiveram algum tipo de contato com o verbo to be, tá? A Michelle falou que já teve, mas
vocês, de modo geral, gente, vocês já tiveram, Miguel, Vitória, Ellen, vocês já tiveram contato com o verbo to be? Tem problema com o verbo to be? Ok. Miguel, ok. Tá. Então, vamos lá. Quando a gente aprende o to be, geralmente, não estou dando 100%, Ellen só na escola, já faz 10 anos, não lembro. Tá bom. Quando a gente aprende o to be, geralmente a teacher dá uma tabela, né? Bem parecida com essa daqui. E aí, basicamente, o objetivo é estuda isso aqui é o verbo to be, para que você consiga passar na prova. Uma prova comum, prova de escola. E aí você começa, né? Beleza, tem que memorizar, né? I am, you are, he is, she is, it is, e assim por diante. Só que o que não fica muito claro é que o verbo to be não é a junção dessas coisas. O verbo to be são 3 palavras apenas. Am, are, is. Isso aqui é verbo. Não é a junção disso com isso. A junção disso com isso é só juntar um verbo com um sujeito. Tá? Isso aqui, essa palavra subject, significa sujeito. Lembrando que o sujeito nem sempre é uma pessoa, tá? Um sujeito é alguém ou algo que pratica uma ação. Então, juntar o to be com o sujeito não é formar o to be. To be já é formado. Já são essas 3 palavras. Ele não precisa juntar com nada para se tornar to be. Então, geralmente, o aluno vem sem falar, sem saber usar, porque nem sempre, não estou falando que todas as vezes isso acontece, mas nem sempre esse pensamento é visualizado. Apenas isso daqui é to be. O resto são outras coisas. Vocês já tinham parado para pensar dessa forma? Não, né, Michelle? É porque geralmente é assim. O professor ou professora apresenta isso daqui para vocês passarem na prova. Não, né, Vitória? É isso. E aí você vai utilizando o to be da forma que dá, sem saber o que acontece. Então, lembrem-se, to be são 3 palavras, e esse daí é no presente. Tá? Estamos falando de frases no presente. Existe to be em passado, e é diferente disso daí. Então, nós estamos falando do to be no presente. São am, are e is. Como saber o uso deles? Já que são 3 palavras, como que eu vou utilizar? Cada um é utilizado para um tipo de sujeito específico. Mas vocês vão lembrar sempre que o am pertence única e exclusivamente a I. Não é à toa que utilizamos I am. Sabe uma coisa que acontece? Uma coisa que acontece muito frequente é o aluno chegar para mim reclamando do to be e não consegue utilizar, e quando utiliza, ele coloca o to be onde não precisa. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu dissesse I speak English, eu falo inglês. Uma pessoa que vem com o vício do to be utilizado da forma errada, essa pessoa diria I am speak English. Só porque a pessoa está acostumada a utilizar I com am a todo tempo. Ela não saiu daquele vício do uso do to be da maneira errada. Então, quando que nós precisamos utilizar o to be? Quando o contexto da minha frase é ser ou estar. Quando é sou ou estou. Quando já sai do verbo, como foi o caso do exemplo, eu falei speak. Speak não é o mesmo que ser ou estar. Então, eu não posso aplicar to be.
to be só pode estar no contexto de ser ou estar. Deu para ficar mais claro isso? Sim? Bom, tá? Então, to be só se aplica em ser ou estar. Se o verbo principal da frase for outra coisa, não aplica to be. Você vai usar outro verbo, outra ação. Lembrando sempre, verbos são ações, tá? Então, voltando para cá. Se am é utilizado apenas para I, is será utilizado para he, she, it. Ele, ela ou isso. Tá? Esse it é referente a tudo que não é humano. Eu gosto de dizer assim, porque tem gente que coloca isso só sobre... quando for falar sobre animais ou objetos, você utiliza it para substituir. Não é só isso, eu digo que é para tudo que não for humano, no singular, tá? Vocês devem ter o hábito de anotar esse tipo de informação, porque elas são complementares. Mas assim, ó, is pertence a esses três, e o is é um verbo to be de singular, tá? Então ele é de singular. Agora, o are pertence a you, mesmo que seja you no singular ou no plural, ele é uma exceção, porque you pode ser você ou vocês. Também pertence a we, nós, e they, eles ou elas. Mais um adendo para vocês utilizarem aí, tá? Anotarem onde for possível. O it, eu falei que é para tudo que não é humano. Então, animais, lugares, objetos, tudo que não for humano e utilizado com is. Porém, é singular. Já o they pode ser usado para pessoas, tá? É o modo geral, eles ou elas. Mas também pode ser usado para tudo que não for humano, quando está em plural. Exemplo. Deixa eu até colocar aqui que o are é um to be de plural. Vamos lá, vamos diferenciar esse it pro they. It is a dog. Isso é um cachorro. It is a dog. Isso, né? Isso é um cachorro. E se eu tivesse que colocar essa frase em plural, já que eu falei que it is, já podemos interpretar como singular. Eu posso dizer they are dogs. Dog foi para plural também. Então, muita gente não sabe que they também pode ser utilizado para tudo aquilo que não é humano. E para coisas que são humanas também. Deu para entender a diferença do uso do is e do they quando se trata de coisas que não são humanas? Sim. Ok. Ok. Deixa eu beber uma água. Fala a beça, gente. Então, lembrem-se sempre. Am é para I. Is é para he, she, it. Tá? E are é para you, we, they. Repeat, vamos nos sujeitos, só nos sujeitos. I, he, she, it, you, we, they. Tipo um D, né? They. Voltando aqui para o quadro. Então, quebrada essa ideia de que o to be é a junção do que é verbo to be de verdade com os sujeitos, agora podemos seguir. Aqui já podem ver de maneira mais gráfica, né? O am com I, o are para you, we e they, e o is para he, she, it. Vocês podem verificar aqui que existe uma versão de you para singular
e uma versão de you para plural. E o que vai diferenciar essas duas versões é o resto da frase, tá, gente? Vocês vão precisar se acostumar com isso. Tem coisas que são muito difíceis da gente definir com elas sozinhas. O resto da frase que vai definir isso para vocês, tá? Então, um exemplo lá do início da nossa aula. Deixa eu até puxar para cá. Aqui, ó. It's good to see you guys. Eu posso ter dito, é bom ver você, mas se eu adicionar a expressão guys, se torna it's good to see you guys, ou seja, é bom ver vocês, pessoal, galera, tá? Então, é contexto. Aí, vamos lá. Algo que é muito, mas muito, 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 muito utilizado na fala. Muito na fala. Escrita também, tá? Isso não deixa de acontecer na escrita, mas na fala é muito comum. Que são essas contractions? Toda contraction é a união de palavras. E nessa união de palavras, uma dessas palavras perde letras. E essas letras são substituídas pelo sinalzinho de apóstrofe, que é esse sinalzinho aqui entre I e am. Vê que am perdeu o A, foi substituído pelo apóstrofe. Isso aqui indica união de palavras. Lembrem-se sempre, esse apóstrofe aí indica união de palavras. E alguém acabou perdendo letra, tá? E é isso aí, essa união de palavras, essa contraction, que faz os nativos falarem muito rápido também. Além daquela união de uma palavra que termina com consoante e a outra que inicia com vogal que nós fizemos lá no início, ainda tem a contraction que reduz a palavra, tá? Então, o que era I am se torna I'm. O que era you are se torna your, tá? Então, I'm, your. O que era he is, agora é his. O que era she is, agora é she's. It is se torna its. O you are, de novo, né? Se torna your. We are se torna we're. Vai ter que enrolar isso aí, we're. E they are se torna their. Their. Tá? Então, repeat. I'm, your, his, she's, it's, your de novo, we're, their. Ok? Um adendo nesse quadrinho vermelho aqui é um attention, né? Para vocês terem atenção, que o to be, ele é utilizado para idades. Igual eu perguntei lá pro Miguel quantos anos ele tem. Ele respondeu I am e não I have. Por que que nós temos que utilizar o am ao invés de have? Vamos lá. Have é ter. Quem sabe alguma coisa sobre inglês sabe que o verbo have é ter. Só que no inglês, gente, lembrem-se sempre disso e levem para a vida. No inglês, quase falou I have, né? No inglês nós não temos a nossa idade, nós somos. Então, nós somos ou estamos, né? Por isso é o uso do verbo to be. Eu não posso dizer I have 30 years old, mas sim I am. Não julga, né, Michele? Mas gente. E essas coisas vão acontecendo na nossa vida para a gente começar a ficar atento, né? Opa,
não é como eu penso, não é na lógica do português. Né? Então, temos que vigiar e levar para a vida. No inglês, nós não temos a nossa idade, nós somos. Ok? Só essa dica aí a mais, porque o I have, ele quebra muito. É um dos maiores erros, tá? É um dos maiores erros que os alunos cometem. E eu falei para vocês, né? Essa questão do to be, ele ser unido a um sujeito. E os sujeitos mais simples que vocês vão achar são personal pronouns. Pronomes pessoais. Esses aqui, ó. Então temos I, mais uma vez, né? I, you, he, she, it, we, they. Então, uma coisa é to be, outra coisa é personal pronoun. Foi por isso que eu coloquei essa parte aqui. Não para a gente alongar, mas para que a gente feche aquele pensamento. Usar o to be não pode ser em qualquer contexto, mas sim no contexto de ser ou estar. Todas as vezes que vocês criarem frase, é necessário que, quando for para usar o to be, o contexto da tua frase tem que ser algo é ou algo está. Alguém é ou alguém está. Ok? E no caso, to be não é a junção de sujeito com aquelas 3 palavrinhas. To be são aquelas 3 palavrinhas de maneira isolada. Finalizando esse ponto aqui. Agora vamos fazer algo que vocês vão ter durante o curso inteiro. É o que eu chamo de cake recipe. Receita de bolo. Isso aqui, gente, ajuda vocês a criarem frases sozinhos desde a primeira aula. Isso aqui é uma estrutura. Nada mais é do que uma estrutura. Vamos lá. Para vocês conseguirem utilizar o to be e até mesmo o vocabulário que vocês tiveram mais cedo e o vocabulário que vocês já têm referente a experiências anteriores, para isso vocês precisam saber qual é a ordem das palavras. E isso me deixa nervosa quando a pessoa vem procurar estudar inglês sem gramática. A pessoa quer aprender por osmose. E isso não acontece, gente. Vocês precisam ter conhecimento gramatical. Só que ele tem que estar unido com outras coisas, tá bom? E aqui nós temos a estrutura para vocês formarem frases utilizando o to be no presente. Suas frases hoje têm que estar no presente. Semana que vem será em passado. E a frase afirmativa, ela tem a seguinte estrutura, olha só. Você começa com um sujeito, que podem ser os personal pronouns, que nós vimos, mas existem outros tipos de sujeito, e vocês também podem fazer isso. Quem são esses tipos de sujeito? Pode ser, por exemplo, my mother. Isso é um sujeito. E se nós pudéssemos transformar my mother em um personal pronoun, seria she, ela. Não é isso? Conseguem pegar essa ideia? Eu tenho my mother, mas se eu tivesse que transformar um personal pronoun, seria she. Ela, my mother, ela. Assim como my father. Pode ser nome também, tá, Michelle? Pode ser. Se torna he. Assim como my father pode ser, sei lá, Paulo. O nome do meu pai é Paulo. Então, Paulo, tarará, tarará, tá? Então, pode ser um grau de parentesco, pode ser o nome de uma pessoa, pode ser uma pessoa que você nem conhece, um nome inventado, o que for, mas esse será o sujeito. Pode ser, sei lá, her dog, o cachorro dela. Isso ainda assim é um sujeito. O clima. O clima vem como um sujeito. Se eu tivesse que trocar tanto o her dog
quanto the weather por um personal pronoun, os dois seriam it. Porque são coisas que não são humanas. Mas se eu fizesse... Pode falar, Miguel, pode falar. Mas se eu quisesse falar, por exemplo, que está frio, eu não poderia usar está frio. Eu diria que it's cold, né? Porque tem sujeito, ninguém está frio, né? É sujeito inexistente. Não é uma pessoa. E lembrando, no inglês não tem sujeito oculto, tá? Então, justamente essa frase, Miguel, o está. Quem está? Ninguém. É o tempo. Está frio. Então, eu teria sim que substituir por it. It is cold. Tá? Se eu tivesse que pegar o her dog, colocar em plural, tá? Her dogs. Her dogs. E transformar isso em um personal pronoun, ver que não é humano, mas está em plural. Então, se torna they. Tá? Então, vamos lá, olha só a estrutura. Nas afirmativas, vocês precisam de um sujeito, do to be logo em seguida, e o que vier depois, se for necessário, é complemento. Exemplo, I am a teacher. Na negativa, a única diferença dela para a afirmativa é a presença do not logo depois do to be. Então, ó, sujeito, to be, not e complemento. I am not a teacher. E para fazer perguntas, vamos precisar ter sempre em mente. Perguntas em inglês, gente, vai ter uma necessidade de se fazer uma inversão. Então, antes nós começávamos com o sujeito. Agora, precisamos começar com o to be, depois o sujeito e um complemento. Na lógica do inglês, essa inversão faz tom de pergunta, tá? Faz sentido de pergunta. Lógico, não podemos esquecer que na hora de falar precisamos do tom de voz, na hora de escrever precisamos de uma interrogação, tá? Mas gramaticalmente correto, há a necessidade de fazer a inversão, aplicar o tom de voz e aplicar a interrogação. Aí vocês podem me perguntar, Jay, isso sempre vai acontecer? Essa inversão sempre vai acontecer? Aí complica. Eu preciso contar algo para vocês agora de início de aula 1. É necessário entender que existe o inglês gramatical, o inglês dos livros, e existe o inglês real. Eles são diferentes. Então, eu acabei de falar para vocês que gramaticalmente, para vocês fazerem uma pergunta dentro dessa matéria do to be no presente, vocês precisam inverter, colocar o to be primeiro, depois o sujeito e depois o complemento. Mas, com certeza, no dia a dia pode acontecer de uma pessoa simplesmente falar no formato de uma frase afirmativa e colocar o tom de voz em pergunta. Então, o exemplo gramaticalmente correto eu posso utilizar esse que está escrito, am I a teacher? Am I a teacher? Ou posso dizer, are you a teacher? E como uma pessoa faria isso utilizando o formato afirmativo e colocando o tom de pergunta? You a teacher? You are a teacher? Sabe? Então, you are a teacher? Isso pode acontecer, tá? E isso é algo que acontece no inglês da vida real, tá? Essas inversões são gramaticalmente corretas, mas elas não anulam o que é da vida real, tá? Então, sempre eu vou estar mostrando para vocês o que é o inglês dos livros, o que é o inglês real, o que acontece de acordo com um sotaque norte-americano, por exemplo,
o que acontece em um sotaque europeu, tá? Então, coloquem aí se vocês compreenderam essa situação. Sim? Então, vamos lá. Mais ou menos. Pode abrir o microfone, Vitória? Pode falar o que gerou uma confusão para você. Eu só não compreendi o interrogativo mesmo. Interrogativa, né? É porque, como eu estava falando, existe duas formas de você falar inglês, né? E nessas duas formas de você falar inglês, acontece também no português. Sabe quando nós falamos extremamente correto, de acordo com os livros de português? E existe o português que nós falamos no dia a dia, que não é extremamente correto, que tem gírias, que tem formas de aplicar, inclusive de acordo com a região que você mora. Não tem isso, Vitória? Pode manter o microfone aberto enquanto a gente vai tirando essa dúvida sua, tá? Sim. Então, se tem isso no português, isso também acontece no inglês. Existe o inglês de livros e existe o inglês falado no dia a dia, o inglês da vida real. Essa é a diferença. Então, no caso aí, pode falar. Quer tirar dúvida? Não, pode continuar. Ah, tá. É porque eu ouvi, eu acho que foi alguma coisa do seu ambiente. Enfim. Então, no dia a dia, você pode ver, numa situação aí, pessoas utilizando perguntas assim com o verbo to be, como se fosse a estrutura da afirmativa. Só que ela coloca só o tom de pergunta. Então, ao invés dessa pessoa dizer am I a teacher, né? Colocando to be primeiro, depois o sujeito, depois o complemento, essa pessoa vai dizer I am a teacher. Ela só coloca o tom de pergunta. Então, essa inversão gramatical aí, ela tem que ser feita quando se trata de prova, ela tem que ser feita quando você quer fazer um relatório, uma coisa extremamente formal. Mas pode acontecer de não acontecer a formalidade e a pessoa falar de um jeito não correto, mas você vai entender da mesma forma porque a pessoa colocou um tom de pergunta, tá? Então, a princípio, o que vocês precisam fazer é seguir a gramática, tá? Então, sigam a gramática. E com o tempo, vocês vão aprendendo a se desprender um pouco da gramática engessada e ficar mais próximo de uma fala mais nativa, tá? Uma fala mais fluente, tá? Então, se preocupem no momento com a gramática, tá? Então, façam as atividades de acordo com a gramática. E depois a gente vai entendendo melhor essas nuances que o povo utiliza no dia a dia. Gente, não é à toa que o britânico tem muito preconceito com o norte-americano. Porque eles falam mais corretos, tá? De uma forma mais correta. Além, é lógico, da diferença de palavras que existe de um inglês para o outro, mas eles falam de uma maneira mais completa. E o norte-americano já tem aquele costume de cortar a palavra, falar do jeito que dá na telha. É a mesma implicância que tem do português de Portugal e o português do Brasil. Então, no momento, preocupem-se em fazer as suas atividades de acordo com a gramática. E depois vocês vão se acostumando com isso, combinado? Tá? Então, vamos lá. Vocês agora vão fazer. Eu vou pedir, por enquanto, só uma frase. Cada um de vocês vai fazer uma frase. Vitória, como você teve a questão com o to be, com a interrogativa, você vai fazer a frase interrogativa. A Michelle vai fazer a afirmativa. E Miguel vai fazer uma negativa, tá? Como que vai ser? Na hora de vocês pensarem assim, como que eu vou fazer essa frase, gente?
Primeiro, pensem quem será o seu sujeito. Isso aí vai da forma que vocês quiserem fazer, tá? Quem vai ser o meu sujeito? Quem eu vou escolher para ser meu sujeito? Beleza, escolhi o meu sujeito. Depois da escolha desse sujeito, qual to be que eu vou utilizar? Vai ser am, is ou are. Aí você já tem metade da frase pronta. Tá? E caso haja uma necessidade de complemento, qual será o meu complemento? Tentem utilizar conhecimentos que vocês já têm para fazer isso. Tá? Acham que conseguem fazer? Sim? Tá, então pensem. Qual será o meu sujeito? Vai tentar, vai conseguir, Vitória, vai conseguir. Só segue a ordem das palavras, tá bom? Tá, então, Vitória interrogativa, Michele vai ser afirmativa e Miguel negativa. Escolham o sujeito, encaixem o to be para o sujeito adequado e, caso precisem de um complemento, vão precisar utilizar algum conhecimento que vocês já tenham na mente, ou caso realmente não consigam achar, pode me perguntar. Tá bom? Só uma pergunta, a minha é qual mesmo? Eu tive que sair um minutinho aqui. A sua é afirmativa. Afirmativa, tem. Então eu sou a primeira, é isso? Não necessariamente. Quem terminar primeiro, me avisa que a gente já vai passando a frase pro slide, tá bom? Eu vou escrevendo. Façam ao mesmo tempo. Podem fazer aí no seu caderno, conseguindo visualizar melhor. E quem terminar primeiro é só me avisar. Foi? Fiz, eu fiz uma bem simplesinha, tá? Mas essas que são as importantes mesmo, são elas que vão dar base para vocês, tá? Pode falar, Michelle. Eu escrevi, My mother is a good person. Very good. My mother is a good person. Muito boa. Simples, mas nem tanto, tá? Simples, mas nem tanto. Quem vai ser o próximo? Very good. Pode ser, Miguel, pode falar. Acho que a minha é mais simples que a dela. Mas he isn't a writer. Writer, no caso, eu tô falando certo que write seria escritor, né? E writer seria escritor, né? Que aí bota o Isso. R. Então, ó. He isn't a writer. Tá? Então, ele não é um escritor. Também certíssimo. Fez a contraction, né? A redução de is com not. Perfect. Você também poderia fazer, o Miguel, uma outra contraction, né? Que seria he's not a writer. São duas opções certas, tá? Pode fazer tranquilo. Ainda fez com contraction. Arrasou. E agora, 3. Vitória. Como que ficou? Tá pensando ainda? Tá. Lembra sempre. Um sujeito,
o to be de acordo com ele e o complemento que você quiser, tá? Então, se é com I, na estrutura interrogativa, am I? E aí o que vier depois é complemento. Sou eu ou estou eu? Se for ela, she carrega is. Então, is she? Ela é ou ela está? E o que vier depois é uma opção sua, tá? Então, vai pensando aí. Quando ficar pronta, você me avisa. Vamos lá. Aqui, nós temos uma situação e a vantagem do curso ser gravado é essa, gente. A gente pegar as falas de vocês no início do curso, deixar elas gravadas e registradas. E quando vocês tiverem, por exemplo, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vocês pegarem a mesma aula e acessarem ela e ver essa parte aqui, principalmente, que é uma parte de leitura, gente, é ideal. E, ó, quando nós vamos fazer isso daqui, eu não corrijo o aluno, tá? Eu não corrijo, eu quero deixar como a pessoa veio mesmo e depois nós vamos melhorando, lapidando essa pronúncia. Então, vamos fazer da seguinte forma. Como aqui a Ellen perdeu a conexão, com certeza, por chegar no trabalho e tudo mais, são vocês 3, eu vou fazer parte da leitura, tá bom? Vou fazer a leitura geral para vocês terem uma ideia, às vezes nas palavras que vocês não compreendem, mas depois eu vou fazer as duplas. Então, vamos lá, eu vou fazer a leitura geral. São 2 personagens, tá? Personagem A e B. E aí nós temos o seguinte. Hi, what is your name? Hey, my name is Susie. You? My name is Bob. How do you spell your first name and how old are you? Aí a gente vem aí, ó, com a forma de vocês soletrarem. It's S-U-Z-Y. And I am 25 years old. You? I am 20. Are you a student? No, I work. I am a businesswoman. You? No, I study at a university. That's nice. I have to go now. It was nice to meet you. It was nice to meet you too. Bye. Então, eu fiz essa leitura geral de 2 personagens ali se conhecendo. Uma situação bem assim, meio até que estranhinha, mas eu quis resumir um pouco do conteúdo que vocês tiveram, tanto na parte da apresentação, quanto o alfabeto e o to be. Então, eu vou separar as duplas, tá? E eu vou ficar com um de vocês. Só para a gente encerrar. Antes disso, Vitória, você já conseguiu fazer a frase? Sim? Pode abrir o microfone e me falar como que ficou. Não sei se tá certo, mas tentar. Confia. Is she dancing? Ela é uma dançarina? Isso. Ela está dançando, no caso. Is she dancing? Isso. Is she dancing? Vamos lá, deixa eu explicar uma diferença. Tá certa, tá, Vitória? Tá certa. Mas eu vou explicar para vocês uma diferença de quando a gente aplica o ing nos verbos. Quando há a presença de um to be e um verbo com ing, ele deixa de ser um presente do to be comum e se torna um present continuous. Quem já viu isso vai entender. Present continuous é uma estrutura gramatical diferente de um to be comum.
Por isso eu pensei que você tinha falado dancer, de dançarina, né? Com ER no final no lugar de ING. Is she a dancer? A frase em si, ela é correta gramaticalmente. Ela está dançando, mas se torna um present continuous. Então, para ser adaptado para o to be, que a gente está tratando hoje, vamos só colocar is she a dancer? Aí sim, isso aqui é um to be simples. Tá? Então, present continuous é diferente de to be. Ok? Agora sim. Vamos passando aqui para a leitura. Então, vocês vão ficar aí sabendo que temos dois personagens, personagem A e B. A e B. Cuidado nesses aqui que tem duas linhas, tá? Não vocês vão deixar passar. A e B. A e B. A. As duplas serão Miguel e Michele, eu e Vitória. E os personagens vão ficar assim, ó. Miguel, você será A. Michele vai ser B. Tá? Vitória, você vai ser A e eu vou ser B. Ok? Então, vamos começar primeiro com Miguel e Michele. Pode ir? Pode começar. Eu sou A, né? Beleza. Uhum. Hi, what's your name? Hey, my name is Susie. You? My name is Bobby. How do you spell? Your Your first name. And how old are you? It's Suzy, and I am 25 years old. You? I am 20. Are you a student? No, I'm at work. I'm a business woman. You? No, I am studying at a university. That's nice. I have to go now. I have to go now. It was nice to meet you. It was nice to meet you too. Bye. Very good, guys. Very good. Eu não sei se vocês repararam, mas vocês chegaram a utilizar I am sem ter. Olha o vício do to be. Se eu não me engano, foi utilizado I'm work e I'm study. Então, isso acontece muito, tá, gente? Enquanto vocês não perderem aquela noção de que o to be tem que estar unido sempre, né, com o sujeito, isso vai acontecer. Mas eu gosto de puxar a atenção de vocês para isso, para que comecem a ficarem alertas e separarem, tá? Então, vamos lá, Vitória, agora somos nós. Você é a A e eu sou o B. Okay. Hi, what's your name? Hey, my name is Suzy. You? My name is Bob. How do you spell? Ah, esqueci essa. Spell. Continua. Your first name and how old are you? It's Suzy, and I am 25 years old. You? Como que fala 20 em inglês mesmo? 20. I am 20. Are you a student? No, I work. I am a businesswoman. You? No, I study at a university. That's nice. I have to go now. It was nice to meet you. It's nice to meet you too. Bye. Isso aí, Oh. gente. Pode falar o que foi. Nada. Tá? Então, esse textinho aqui, ele é só para a gente ver a parte da fala de vocês, tá? Mas não só para avaliar como tá, mas sim para vocês guardarem essa memória com vocês. Depois vocês vão conseguir acessar quando eu disponibilizar
o vídeo. Então, isso aqui é basicamente o termômetro de vocês. Por quê? Tem muitas pessoas que ficam nessa, daqui a um tempo eu vou estar melhor, e só pensam em futuro. E as pessoas acabam não pensando em como elas eram em relação a como estão hoje, sabe? Então, é ideal que vocês lembrem-se sempre como vocês eram. E por isso eu peço para que vocês, de vez em quando, visitem esse pedacinho da aula, da primeira aula, para vocês verem como que vocês eram e o quanto vocês avançaram. Combinado? Então, agora, só para a gente encerrar, vamos a isso aqui que vocês vão ter sempre também, que eu chamo de near future, ou futuro próximo, que é o seguinte: what are your plans for tomorrow? Quais são os seus planos para amanhã? Amanhã, gente, é quinta-feira, tá? Então, nesse caso, quando você precisa dizer que vai fazer algo que já está realmente planejado, que você tem certeza que aquilo vai acontecer, vocês vão utilizar esse termo aqui, I am going to. Mas o verbo principal, tá? Que vocês vão utilizar e o que for necessário. Então, I am going to work. Eu vou trabalhar. Ou, se não for uma certeza, utilizem I will mais um verbo. Então, se vocês não têm certeza, por exemplo, que vão ao shopping, mas é um plano, I will go to the mall. Então, vamos lá, Miguel. What are your plans for tomorrow? I'm going to school. To school, para a escola. Very good. Michelle, what are your plans for tomorrow? I'm going to work. Go to work. Ok. Go work. É uma certeza, não tem para onde ir, minha gente. Yes. E Vitória? I am going to work. Isso aí. Nos 3 casos de vocês precisariam dizer que vão, né? Eu irei. Então, vocês disseram I'm going to work ou I'm going to school. Eu diria I'm going to go. O verbo go viria aqui, né? Substituindo essa parte, esse pedaço aqui. I'm going to go to school. I'm going to go to work. Porque esse go é o ir mesmo. É a ideia de se deslocar. É o verbo praticado. Tá? Então, I'm going to go. Tá? E o homework de vocês. Dessa vez, vocês vão ter homework, atividade de casa. Esse PDF vai para vocês assim que eu finalizar. Vai estar lá na plataforma da Hotmart. E também vai estar na pasta que eu coloquei no grupo de vocês essa semana, tá? Eu deixei ela fixada para vocês se acostumarem com ela. Depois de um tempo ela sai. Depois de 30 dias ela sai dali do fixar, mas ela está na descrição do grupo. Então é só vocês clicarem lá em cima do grupo e vai abrir a descrição dele. Mas isso aqui vai estar na pasta de vocês vão conseguir acessar. Olha só, qual vai ser a atividade? Para vocês fazerem as atividades de vocês, certamente vão precisar de um dicionário, tá? Um dicionário online, pode ser em site, pode ser em aplicativo. Eu recomendo para vocês esse aqui, ó. Ele é tanto site quanto aplicativo. Reverso Context. E na primeira atividade, vocês vão escolher de maneira aleatória dentro da nossa aula 5 palavras em inglês, tá? E vocês vão criar uma frase para cada. São 5 frases que vocês vão fazer. Se vocês conseguirem aplicar o to be para elas, maravilha. Por exemplo, eu peguei uma palavra apples não está no texto, tá? Mas é só um exemplo. Vocês vão escolher coisas lá do texto. E disse que as maçãs são deliciosas. Então, eu apliquei o to be. São. Apples are delicious. Se vocês conseguirem fazer isso com as palavras que vocês selecionarem, é melhor ainda.
tá? Depois, temos aqui uma atividade clicável, tá? Então, esse tipo de PDF que vocês vão receber, ele é clicável. Você pode clicar em cima desse clique aqui e ele vai para uma outra páginazinha. Geralmente é algum tipo de jogo, é um tipo de quiz. E aí, como que vocês vão comprovar para mim que vocês fizeram essa atividade? No final do quiz, né? Eu não sei se vocês vão fazer no computador, não sei se vocês vão fazer no telefone ou tablet. No final do quiz vai aparecer uma tela de pontuação, né? Sabe quando a gente joga alguma coisa, tem uma telinha de quantos pontos nós fizemos? Então, vocês podem tirar print se for no telefone e mandar no grupo, ou vocês podem tirar foto da tela do computador, da tela do tablet e mandar também, para comprovar que vocês fizeram a atividade 2. Para vocês enviarem as frases, não precisam esperar a próxima aula para enviar, tá bom? Tem pessoas que confundem, pensam que eu vou fazer a correção dentro da aula. Não. A aula é justamente para que a gente consiga fazer todo o conteúdo do dia, tá? As frases que vocês vão fazer, vocês vão mandar dentro do próprio grupo mesmo. Pode ser digitado, pode ser foto do caderno, mas sempre lembrando, se vocês forem estudar inglês, façam anotações manuscritas para que haja fixação, tá? Tô sem celular, posso mandar pelo Instagram? Pode. Pode acontecer de eu ficar meio confusa de saber que você fez ou não, mas pode sim. Pode ser que eu lembre. Tá? Não tem problema. É a sua forma de fazer o envio, pode mandar. Tá? Então é isso, gente. Aula dada, homework enviado. Mandem tudo lá quando vocês fizerem, até no máximo um dia antes. Já que a aula de vocês é de manhã, mandem o homework feito até um dia antes. À noite, né? Por volta de 6 e pouco, é o limite para vocês enviarem. Tá bom? Agora sim, vocês tiveram a aula 1. Depois me mandem lá no grupo de vocês o que vocês acharam dessa primeira aula, tá bom? Que é lógico, né? Vocês sabem, né? Teacher e criadora de conteúdo publica várias coisas. Então, essas respostas de vocês vão, de qualquer forma, para o Instagram, de algum modo, tá? Miguel, não sei se você tem Instagram, até hoje eu não consegui te achar, mas não tem problema. Ok? Então, gente, ó, finalizamos aqui. Passamos um pouco do tempo, mas é porque eu tinha que passar algumas coisas para vocês, tá bom? E vejo vocês na semana que vem. E para dizer que vejo vocês na semana que vem see you. Vou escrever aqui. See you next week. Até semana que vem. Vejo vocês na semana que vem. See you next week. E vocês podem dizer see you. Até semana que vem, guys. See you next week. Bye bye. Eu vou tirar aqui. Bye. Bye bye. Bye. See you.